As contribuições de Piaget, sobretudo numa obra que ele chama Epistemologia Genética, nos auxiliam muito para entender como é que funciona a educação com os objetivos pedagógicos em ensino à distância. Vamos lá. O que ele diz a respeito dessa busca do conhecimento? Primeiro ele fala a respeito do que é propriamente conhecimento. O que o Piaget está mencionando é que a construção do conhecimento não se dá de forma totalmente linear, onde há um emissor e um receptor, né? Há a proposta bem tradicional de educação, em que o professor é o detentor desse conhecimento e o aluno é o seu receptor, depositário, né? Que seria uma proposta da educação chamada bancarista, né? Ou bancarismo. Mas ele coloca a proposta de um conhecimento que se constrói a partir da relação entre sujeito e objeto. E que conhecimento não está nem nessa emissão, tampouco nessa recepção, sem que haja um caminho entre eles. Então, o caminho, ou o processo entre sujeito e objeto, esse próprio caminho constrói o conhecimento. Então, o conhecimento não está, portanto, na forma clássica originária do professor, né? Tampouco em AD se pensa nessa mesma perspectiva. O professor não é o detentor do conhecimento, mas alguém que promove, utilizando as ferramentas necessárias para a interação, o conhecimento, construído junto com o aluno. Esse termo interação tem muitas origens, né? Na física, o que seria interação? Há professores de física aqui hoje? Não? O que seria interação na física? A reação, ação e reação entre dois polos, entre dois objetos. Então, interação basicamente é essa relação entre dois, né, que se reciprocamente se influenciam, existe uma troca mútua entre dois objetos. Aliás, em educação, entre o sujeito e o objeto, que seria, na verdade, entre o professor e o aluno, que seria a mesma proposta elaborada por Piaget. Para que haja conhecimento, é necessário que haja um processo interativo, né, de construção de conhecimento. Em EAD, duas formas de interação, que uma possibilita, de fato, a construção do conhecimento, e a outra pode possibilitar ou não. Tá? A interação reativa, e essa, sim, promove uma ação e reação, como o professor falou, e pode representar conhecimento. Tá? E a interação mútua, que essa sim é mais concretamente possível que haja realmente construção de conhecimento, porque há uma troca, existe uma reciprocidade entre os dois objetos, aliás, entre os dois sujeitos, professor e aluno. A interatividade é um tipo de interação que só ocorre a partir do aparecimento de tecnologias de informação e comunicação. É que, na verdade, é muito fluido, é muito comum utilizarmos o termo interação e interatividade como sinônimos, né? Mas interação, nós já vimos, é a troca recíproca, e a interatividade é essa troca recíproca utilizando os instrumentos de informação e comunicação. Esse termo interatividade, ele é muito particular dessa geração, né? Que utiliza, portanto, as tecnologias de informação para promover essa interatividade. Então, é interação, continua sendo interação. Mas, como utiliza-se desses mecanismos de interação, que são os meios de comunicação e são as tecnologias de informática, se chama interatividade. Tá? Então, a interatividade, então, é processo também de interação, por meio de tecnologias, né? Que é o que nós estamos observando na figura. Distância não significa distante, né? É preciso ter sempre um cuidado, um zelo de sempre estabelecer essa comunicação com o aluno, porque senão essa interatividade tende ao descaso, tende a desaparecer. Quanto menos você é visto, menos você vai ser lembrado. Quanto menos você aparecer para o aluno através das tecnologias, ou seja, qual for o mecanismo de interação, menos esse professor vai ser lembrado. Então, observem que para se construir conhecimento é necessário uma parte que se inquieta, que é o professor,
e que promove no outro uma reação. Existe um artista pop chamado Hélio Oiticica que criou os parangolés. Os parangolés, eles têm origem no samba mesmo e são mais espécies de capa, né, com muitas cores, em que ao passar o desfile, né, elas promovem, na verdade, na dança uma série de movimentos. E elas podem vir com escritas, né, elas podem vir com figuras, com fotos. Então, o Oiticica, ele traz uma proposta da anti-arte e da coautoria, na verdade, entre o receptor, com o receptor. Então, quem tem contato com esse objeto de arte, cria para ele uma nova arte. Toda vez que houver um movimento da dança, a recepção será diferente, dependendo do local, dependendo do olhar, né? Então, observem que em EAD também essa construção se dá dessa forma, né? Existe uma despreocupação de trazer somente o conceito que esse artista criou, ou esse professor criou, para que haja uma coautoria com o autor, na verdade, com o aluno, o que seria uma aprendizagem colaborativa. Então, professor e aluno constroem o conhecimento, assim como o artista e a recepção, e aquele que recebe, constrói outras formas de conhecimento a respeito de uma obra. E no caso do professor, a respeito de um conteúdo, a respeito de um conhecimento. Quais os tipos de interação em EAD? Há 3 tipos. A primeira delas, a interação entre professor e aluno, que é a primeira forma de interação, né? Apesar de o conhecimento não estar depositado ou em um ou em outro, okay? Mas é a partir do professor que as coisas começam a andar. É necessário essa partida, né? Esse ponto de partida do professor. A interação que se dá, mais uma vez, através dos meios de tecnologia, em que há essa relação recíproca de construção de conhecimento entre professor e aluno. Porque é verdade que eles também têm contato uns com os outros, como vocês têm na disciplina, mecanismo de interação, né? Essa aprendizagem que se dá nesse ambiente coletivo, que se dá através da iniciativa do aluno de explorar, né? De controlar, administrar, navegando nesses instrumentos, nessas interfaces, né? Nesses ambientes virtuais, né? Então, o aluno também interage com o conteúdo propriamente dito. Então, daí a preocupação, por exemplo, quando você for trabalhar o banco de questões, que nesse material, nesse conjunto de questões que vocês vão elaborar, existe a preocupação do retorno do aluno, a promover esse feedback, a promover, na verdade, o hipertexto, que o feedback é do professor, né? Se o aluno interage com o conteúdo, ele precisa ser apresentado para ele esses instrumentos de interação. Então, as questões precisam ser pensadas sobre esse paradigma. Como é que esse aluno vai observar essa questão e de que forma ele vai retornar em forma de hipertexto.